O Senhor disse a Moisés que ordenasse aos israelitas que tivessem o cuidado de apresentar, na época designada, a comida para as ofertas, preparadas no fogo, como aroma agradável a Ele. Disse que esta seria a oferta, preparada no fogo, que apresentariam ao Senhor. 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, como holocausto diário. Um cordeiro deveria ser oferecido pela manhã e outro ao cair da tarde, juntamente com a oferta de cereal da melhor farinha amassada com azeite de olivas batidas. Esse seria o holocausto diário, instituído no monte Sinai, uma oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo, de aroma agradável. A oferta derramada que o acompanharia seria de bebida fermentada, derramada no lugar santo. O segundo cordeiro deveria ser oferecido ao cair da tarde, com a mesma oferta de cereal, e oferta derramada apresentada pela manhã, como oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. No dia de sábado deveriam fazer uma oferta de 2 cordeiros de 1 ano de idade sem defeito, juntamente com a oferta derramada e com uma oferta de cereal da melhor farinha amassada com óleo. Esse seria o holocausto de cada sábado, além do holocausto diário e da oferta derramada. No primeiro dia de cada mês apresentariam ao Senhor um holocausto de 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito, com as respectivas ofertas de cereal da melhor farinha amassada com óleo e as ofertas derramadas de vinho. Esse seria o holocausto mensal de cada lua nova durante o ano, além do holocausto diário com a oferta derramada. Um bode seria oferecido ao Senhor como sacrifício pelo pecado. No 14º dia do primeiro mês seria a Páscoa do Senhor. No 15º dia desse mês haveria uma festa. Durante 7 dias comeriam pão sem fermento. No primeiro dia deveriam convocar uma santa assembleia e não fazer trabalho algum. Apresentariam um holocausto de 2 novilhos, de 1 carneiro e de 7 cordeiros de 1 ano, como aroma agradável ao Senhor, com suas ofertas de cereal da melhor farinha amassada com óleo. Ofereceriam também um bode como sacrifício pela culpa, para fazer propiciação por eles. Essas ofertas seriam apresentadas além do holocausto diário oferecido pela manhã. Durante 7 dias fariam assim: apresentariam a comida para oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor, além do holocausto diário e da sua oferta derramada. E 10º dia convocariam uma santa reunião e não fariam trabalho algum. No dia da festa da colheita dos primeiros frutos, a festa das semanas, quando apresentassem ao Senhor uma oferta do cereal novo, deveriam convocar uma santa assembleia e não fazer trabalho algum. Apresentariam um holocausto de 2 novilhos, de 1 carneiro e de 7 cordeiros de 1 ano, como aroma agradável ao Senhor, com suas ofertas de cereal da melhor farinha amassada com óleo e as ofertas derramadas. Ofereceriam também um bode para fazer propiciação por eles. Tudo isso deveria ser preparado
junto com a oferta derramada, além do holocausto diário e da oferta de cereal, cuidando para que os animais fossem sem defeito. No dia 1º do 7º mês, deveriam convocar uma santa assembleia, não fazer trabalho algum e tocar as trombetas. Como aroma agradável ao Senhor, ofereceriam um holocausto de um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito, com suas ofertas de cereal, de farinha fina amassada, com óleo e suas ofertas derramadas. Ofereceriam também um bode como sacrifício pelo pecado, para fazer propiciação, além dos holocaustos mensais e diários, com as ofertas de cereal e as ofertas derramadas, conforme prescritas, como ofertas preparadas no fogo de aroma agradável ao Senhor. No dia 10 desse 7º mês, deveriam convocar uma santa assembleia, humilhar-se a si mesmos e não fazer trabalho algum. Apresentariam como aroma agradável ao Senhor um holocausto de um novilho, de um carneiro e de 7 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito, com suas ofertas de cereal e ofertas derramadas, de acordo com as medidas estabelecidas. Ofereceriam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do sacrifício pelo pecado, além do sacrifício pelo pecado, para fazer propiciação e do holocausto diário, com as ofertas de cereal e com as ofertas derramadas. No 15º dia do 7º mês, deveriam convocar uma santa assembleia, não fazer trabalho algum e celebrar uma festa ao Senhor durante 7 dias. No 1º dia dessa festa, apresentariam uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor, um holocausto de 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito, com as respectivas ofertas de cereal, de farinha fina amassada com óleo e as ofertas derramadas para cada animal, conforme o número especificado. Ofereceriam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, com a oferta de cereal e com a oferta derramada. No 2º dia, preparariam 12 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito, com suas ofertas de cereal e ofertas derramadas, conforme o número especificado. E também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, com a oferta de cereal e a oferta derramada. No 3º dia, preparariam 11 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito, com as ofertas de cereal e derramadas correspondentes. E também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, com oferta de cereal e a oferta derramada. No 4º dia, preparariam 10 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito, com as ofertas de cereal e derramadas. E também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, com a oferta de cereal e a oferta
oferta derramada. No sexto dia preparariam 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos sem defeito, com as ofertas de cereais. Diziam num bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, com a oferta de cereal e a oferta derramada. No sexto dia preparariam 8 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos sem defeito, com as ofertas de cereal e derramadas. E um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, com a oferta de cereal e a oferta derramada. No sexto dia preparariam 8 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos sem defeito, com as ofertas de cereal e derramadas. E um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário. No quinto dia preparariam 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos sem defeito, com as ofertas de cereal e derramadas. E um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, com a oferta de cereal. Moisés disse aos chefes das tribos de Israel: isto é o que o Senhor ordena: quando um homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que o obrigue a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que diz. Quando uma moça que ainda vive na casa de seu pai fizer um voto ao Senhor ou se obrigar por algum compromisso, e o pai souber disso, mas nada lhe disser, então todos os votos e compromissos a que se obrigou serão válidos. Mas se o pai a proibir quando souber do voto, nenhum dos votos ou compromissos a que se obrigou será válido. O Senhor a livrará, porque o seu pai a proibiu. Se ela se casar depois de fazer um voto, ou depois de seus lábios proferirem uma promessa precipitada, pela qual se obriga a si mesmo, e o marido souber disso, mas nada lhe disser no dia em que ficar sabendo, então os seus votos ou compromissos a que ela se obrigou serão válidos. Mas se o marido a proibir quando souber, anulará o voto que a obriga, ou a promessa precipitada pela qual ela se obrigou, e o Senhor a livrará. Qualquer voto ou compromisso assumido por uma viúva ou por uma mulher divorciada será válido. Se uma mulher que vive com seu marido fizer um voto ou se obrigar por juramento a um compromisso, e o marido souber, mas nada lhe disser, e não a proibir, então todos os votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. Mas se o marido os anular quando dele souber, então nenhum dos
votos ou compromissos que saíram de seus lábios será válido. Seu marido os anulou e o Senhor a livrará. O marido poderá confirmar ou anular qualquer voto ou qualquer compromisso que a obrigue a humilhar-se a si mesma. Mas se o marido nada lhe disser a respeito disso até o dia seguinte, com isso confirma todos os seus votos ou compromissos e a obrigam, ele os confirma por nada lhe dizer. Quando os ouviu, se, contudo, ele os anular algum tempo depois de ouvi-los, ele sofrerá as consequências da sua iniquidade. São essas as ordenanças que o Senhor deu a Moisés a respeito do relacionamento entre um homem e sua mulher, e entre um pai e sua filha moça, que ainda vive na casa do pai. O Senhor disse a Moisés que se vingasse dos midianitas pelo que fizeram aos israelitas. Depois disso ele seria reunido aos seus antepassados. Então Moisés disse ao povo que armassem alguns homens para irem à guerra contra os midianitas e executarem a vingança do Senhor, enviando 1000 homens de cada tribo de Israel. Assim, 12.000 homens armados para a guerra, 1000 de cada tribo, foram enviados juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou consigo os objetos do santuário e as cornetas para o toque de guerra. Eles lutaram contra Midian, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens, inclusive os 5 reis de Midian, Evi, Requem, Zur, Hur e Reba, e também Balaão, filho de Beor. Os israelitas capturaram as mulheres e as crianças midianitas e tomaram como despojo todos os rebanhos e bens. Queimaram todas as cidades e acampamentos dos midianitas e levaram os prisioneiros e os despojos a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à comunidade de Israel nas campinas de Moabe, do outro lado de Jericó. Moisés, Eleazar e os líderes da comunidade saíram para recebê-los, mas Moisés indignou-se contra os oficiais do exército, os líderes de milhares e de centenas, por terem deixado as mulheres vivas. Ele lembrou que foram elas que, seguindo o conselho de Balaão, levaram Israel a infidelidade no caso de Peor, causando a praga na comunidade do Senhor. Por isso ordenou que matassem todos os meninos e todas as mulheres que se haviam deitado com homem, mas que poupassem as meninas virgens. Disse também que todos os que tivessem matado alguém ou tocado em algum morto ficassem 7 dias fora do acampamento, purificando-se a si mesmos e a seus prisioneiros no 3º e no 7º dia, e que purificassem roupas e tudo que fosse de couro, pelo de bode ou de madeira. O sacerdote Eleazar explicou aos soldados a exigência da lei. Todos os metais como ouro, prata, bronze, ferro, estanho e chumbo
E tudo que resistisse ao fogo deveriam passar pelo fogo para serem purificados, além de passarem pela água da purificação. O que não resistisse ao fogo deveria passar apenas pela água. No sétimo dia deveriam lavar as roupas, e então estariam puros, podendo entrar no acampamento. O Senhor mandou que Moisés, Eleazar e os chefes das famílias contassem todo o povo e os animais capturados, e dividissem os despojos entre os guerreiros e o restante da comunidade. Da parte dos guerreiros deveriam separar um de cada 500, sejam pessoas ou animais, como tributo ao Senhor, entregando-o ao sacerdote. Eleazar, da metade dos israelitas, escolheriam um de cada 50, de pessoas e animais, para entregar aos levitas encarregados do tabernáculo do Senhor. Moisés e Eleazar fizeram conforme o Senhor ordenara. Os despojos restantes tomados pelos soldados foram muitas ovelhas, gado, jumentos e mulheres virgens. A metade destinada aos que lutaram incluía centenas de milhares de ovelhas, gado e jumentos, e milhares de pessoas, das quais uma pequena parte foi separada como tributo ao Senhor. Moisés entregou esse tributo ao sacerdote Eleazar como contribuição ao Senhor. A outra metade, pertencente à comunidade de Israel, foi separada da parte dos combatentes, e dela Moisés escolheu um de cada 50, de pessoas e animais, para dar aos levitas, conforme o Senhor havia ordenado. Então os oficiais do exército, líderes de milhares e de centenas, foram a Moisés e lhe disseram que, ao contarem os soldados sob seu comando, não faltava ninguém. Por isso trouxeram como oferta ao Senhor os artigos de ouro de que se haviam apossado: braceletes, pulseiras, anéis e sinete, brincos e colares, para fazer propiciação por si mesmos perante o Senhor. E Moisés e o sacerdote Eleazar receberam todas aquelas joias. As tribos de Ruben e de Gade, que tinham numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazar e de Gileade eram próprias para a criação de gado. Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade, e mencionaram as cidades da região, dizendo que aquelas terras que o Senhor havia subjugado eram próprias para gado, e que eles possuíam gado. Pediram então que aquela terra lhes fosse dada como herança, e que não fossem obrigados a atravessar o Jordão. Moisés respondeu perguntando se os seus compatriotas iriam à guerra enquanto eles ficariam ali, e por que desencorajavam os israelitas de entrar na terra que o Senhor dera a eles. Lembrando que seus pais, ao voltarem de Cades Barneia, depois de espiar a terra, haviam desencorajado o povo e provocado a ira do Senhor.
que jurara que nenhum dos homens daquela geração veria a terra prometida, exceto Caleb e Josué. O Senhor os fizera andar no deserto 40 anos até passar aquela geração. E Moisés advertiu que eles estavam se colocando no lugar de seus antepassados, aumentando a ira do Senhor, e que se deixassem de segui-lo, ele voltaria a abandoná-los no deserto. Então eles se aproximaram e disseram que queriam construir ali currais para o gado e cidades para as mulheres e filhos, mas que se armariam e iriam à frente dos israelitas até que todos recebessem a sua herança. Enquanto isso, suas famílias ficariam em cidades fortificadas e eles não voltariam para casa antes de todos terem recebido a herança. Declararam que não receberiam herança no lado oeste do Jordão, pois sua herança seria no lado leste. Moisés respondeu que se fizessem isso, se armassem perante o Senhor e atravessassem o Jordão até que ele expulsasse os inimigos e a terra fosse subjugada, poderiam então voltar, estariam livres da obrigação para com o Senhor Israel, e aquela terra seria sua propriedade. Mas se não fizessem assim, estariam pecando contra o Senhor e não escapariam das consequências. Deveriam construir cidades e currais, mas cumprir o que haviam prometido. Os homens de Gade e de Ruben disseram que fariam como Moisés ordenara. Seus filhos e mulheres com seus rebanhos ficariam nas cidades de Gileade, e os homens armados atravessariam para lutar perante o Senhor. Moisés deu instruções a Eleazar, a Josué e aos chefes das tribos, dizendo que se os homens de Gade e de Ruben atravessassem armados perante o Senhor, a terra de Gileade seria dada a eles como propriedade. Se não, teriam de receber herança em Canaã, junto com os demais. Eles responderam que fariam o que o Senhor dissera, atravessando o Jordão armados, e que a propriedade da sua herança seria deste lado do Jordão. Então Moisés deu as tribos de Gade e de Ruben e a metade da tribo de Manassés, filho de José, o reino de Sion, rei dos amorreus, e o reino de Ogue, rei de Bassã, com suas terras, cidades e territórios. A tribo de Gade construiu diversas cidades fortificadas e currais para o gado. A tribo de Ruben reconstruiu várias cidades, mudando alguns de seus nomes e dando-lhes novos nomes. Os descendentes de Maqui, filho de Manassés, foram a Gileade, tomaram posse da terra e expulsaram os amorreus que ali estavam. E Moisés deu Gileade a eles. Jair, descendente de Manassés, conquistou seus povoados e o chamou a voz. Jair e Noba conquistou Kenate com seus povoados, já chamou Noba segundo seu próprio nome. Estas são as jornadas dos israelitas quando saíram do Egito, organizados segundo as suas divisões, sob a liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada deles. Esta foi a jornada deles por etapas. Os israelitas partiram de Ramessés no 15º dia do primeiro mês. No dia seguinte ao da Páscoa saíram, marchando desafiadoramente à vista de todos os egípcios.
enquanto estes sepultavam o primeiro filho de cada um deles, que o Senhor matou, o Senhor impôs castigo aos seus deuses. Os israelitas partiram de Ramessés e acamparam em Sucote, partiram de Sucote e acamparam em Etã, nos limites do deserto. Partiram de Etã, voltaram para Pierote, a leste de Baal-Zefon, e acamparam perto de Migdol. Partiram de Pierote e atravessaram o mar, chegando ao deserto, e depois de viarem 3 dias no deserto de Etã, acamparam em Mara, partiram de Mara e foram para Elim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e acamparam ali. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dofca. Partiram de Dofca e acamparam em Alos. Partiram de Alos e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote Hatava. Partiram de Quibrote Hatava e acamparam em Reizerote. Partiram de Reizerote e acamparam em Ritmá. Partiram de Ritmá e acamparam em Rimon Pérez. Partiram de Rimon Pérez e acamparam em Libna. Partiram de Libna e acamparam em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam em Quelata. Partiram de Quelata e acamparam no Monte Sefer. Partiram do Monte Sefer e acamparam em Harada. Partiram de Harada e acamparam em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam em Tate. Partiram de Tarote e acamparam em Terá. Partiram de Terá e acamparam em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam em Rasmona. Partiram de Rasmona e acamparam em Benejacã. Partiram de Benejacã e acamparam em Orge de Gade. Partiram de Orge de Gade e acamparam em Jotbatá. Partiram de Jotbatá e acamparam em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam em Cádiz. No deserto de Zim partiram de Cádiz e acamparam no Monte Or, na fronteira de Edom. Por ordem do Senhor, o sacerdote Arão subiu o Monte Or, onde morreu no dia 1º do 5º mês do 40º ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Or o rei cananeu de Arade, que vivia no Negueb, na terra de Canaã. Soube que os israelitas estavam chegando. Eles partiram do Monte Or e acamparam em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam em Punom. Partiram do Punom e acamparam em Obote. Partiram de Obote e acamparam em Jeabarim. Na fronteira de Moabe partiram de Jim e acamparam em Dibongade. Partiram de Dibongade e acamparam em Almon de Blataim. Partiram de Almon de Blataim e acamparam nos montes de Abarim. De fronte de Nebo partiram dos montes de Abarim
e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão. Do outro lado de Jericó, nas campinas de Moabe, eles acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Jesimote até Abel-Sitim. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, do outro lado de Jericó, o Senhor disse a Moisés: Disse mais o Senhor a Moisés, que desse ordem aos israelitas, dizendo: quando vocês entrarem em Canaã, a terra que lhes será sorteada, como herança terá estas fronteiras. O lado sul começará no deserto de Zim, junto à fronteira de Edom no leste. A fronteira sul começará na extremidade do mar Salgado, passará pelo sul da subida de Acrabim, prosseguirá até Zim e irá para o sul de Cades Barneia. Depois passará por Azaradar e irá até Asmon, onde fará a volta juntando-se ao ribeiro do Egito para terminar no mar. A fronteira ocidental será o litoral do Mar Grande, será essa a fronteira do oeste. Esta será a fronteira norte, farão uma linha desde o mar Grande até o Monte Or, e do Monte Or até Lebo-Hamate. O limite da fronteira será Zedade, prosseguirá até Zifron e terminará em Azarenã. Será essa a fronteira norte. Esta será a fronteira oriental, farão uma linha de Azarenã até Sefã. A fronteira descerá de Sefã até Ribla, no lado oriental de Aimi, e prosseguirá ao longo das encostas, a leste do mar de Quinerete. A fronteira descerá ao longo do Jordão e terminará no mar Salgado. Será essa a terra de vocês, com as suas fronteiras de todos os lados. Moisés ordenou aos israelitas que distribuíssem a terra por sorteio como herança, pois o Senhor tinha ordenado que fosse dada às 9 tribos e meia, porque as famílias da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da metade da tribo de Manassés já haviam recebido a herança delas. Essas 2 tribos e meia receberam sua herança no lado leste do Jordão, do outro lado de Jericó, na direção do nascer do sol. O Senhor disse a Moisés que estes seriam os nomes dos homens que deveriam distribuir a terra como herança. O sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num, deveriam também designar um líder de cada tribo para ajudar a distribuir a terra. Estes são os nomes: Caleb, filho de Jefoné, da tribo de Judá; Samuel, filho de Amiúde, da tribo de Simeão; Elidade, filho de Quislom, da tribo de Benjamim; Buque, filho de Jogli, líder da tribo de Dan; Aniel, filho de Efode, líder da tribo de Manassés, filho de José; Quemuel, filho de Sifirtã, líder da tribo de Efraim, filho de José; Elisafã, filho de Parnaque, líder da tribo de Zebulon; Paltiel, filho de Azã, líder da tribo de Issacar; Aiude, filho de Selomi, líder da tribo de Azer; Pedael, filho de Amiúde, líder da tribo de Naftali. Foram esses os homens aos quais o Senhor ordenou que distribuíssem a herança.
aos israelitas na terra de Canaã. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, do outro lado de Jericó, o Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que da herança que possuem deem cidades para os levitas morarem, e deem-lhes também pastagens ao redor das cidades. Assim eles terão cidades para habitar e pastagens para o gado, para os rebanhos e para todos os seus outros animais de criação. As pastagens ao redor das cidades que vocês derem aos levitas se estenderão para fora 450 metros a partir do muro da cidade. Do lado de fora da cidade meçam 900 metros para o lado leste, para o lado sul, para o lado oeste e para o lado norte, tendo a cidade no centro. Eles terão essa área para pastagens das cidades. 6 das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém. Além disso, deem a eles outras 42 cidades. Ao todo vocês darão aos levitas 48 cidades, juntamente com as suas pastagens. As cidades que derem aos levitas das terras dos israelitas deverão ser dadas proporcionalmente à herança de cada tribo. Tomem muitas cidades da tribo que tem muitas, mas poucas da que tem poucas. Disse também o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã, escolham algumas cidades para serem suas cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Elas serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, a fim de que alguém acusado de assassinato não morra antes de apresentar-se para julgamento perante a comunidade. As 6 cidades que vocês derem serão suas cidades de refúgio. Designem 3 cidades de refúgio desse lado do Jordão e 3 outras em Canaã. As 6 cidades servirão de refúgio para os israelitas, para os estrangeiros residentes e para quaisquer outros estrangeiros que vivam entre eles, para que todo aquele que tiver matado alguém sem intenção possa fugir para lá. Se um homem ferir alguém com um objeto de ferro, de modo que esta pessoa morra, ele é assassino. O assassino terá que ser executado. Ou se alguém tiver nas mãos uma pedra que possa matar e ferir uma pessoa de modo que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado. Ou se alguém tiver nas mãos um pedaço de madeira que possa matar e ferir uma pessoa de modo que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado. O vingador da vítima matará o assassino, quando o encontrar o matará. Se alguém com ódio empurrar uma pessoa premeditadamente ou atirar alguma coisa contra ela de modo que ela morra, ou se com hostilidade der-lhe um soco provocando a sua morte, ele terá que ser executado. É assassino.
O vingador da vítima matará o assassino quando encontrá-lo. Todavia, se alguém sem hostilidade empurrar uma pessoa ou atirar alguma coisa contra ela sem intenção, ou se sem vê-la deixar cair sobre ela uma pedra que possa matá-la e ela morrer, então, como não era sua inimiga e não pretendia feri-la, a comunidade deverá julgar entre ele e o vingador da vítima de acordo com essas leis. A comunidade protegerá o acusado de assassinato do vingador da vítima e o enviará de volta à cidade de refúgio, para onde tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o óleo santo. Se contudo o acusado sair dos limites da cidade de refúgio para onde fugiu, e o vingador da vítima o encontrar fora da cidade, ele poderá matar o acusado sem ser culpado de assassinato. O acusado deverá permanecer em sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois da morte do sumo sacerdote poderá voltar à sua propriedade. Estas exigências legais serão para vocês e para suas futuras gerações, onde quer que vocês vivam. Quem matar uma pessoa terá que ser executado como assassino mediante depoimento de testemunhas. Mas ninguém será executado mediante depoimentos e apenas uma testemunha. Não aceitem resgate pela vida de um assassino. Ele merece morrer, certamente terá que ser executado. Não aceitem resgate por alguém que tenha fugido para uma cidade de refúgio, permitindo que ele retorne e viva em sua própria terra antes da morte do sumo sacerdote. Não profanem a terra onde vocês estão. O derramamento de sangue profana a terra, e só se pode fazer propiciação em favor da terra em que se derramou sangue, mediante o sangue do assassino que o derramou. Não contaminem a terra onde vocês vivem e onde eu habito, pois eu, o Senhor, habito entre os israelitas. Os chefes de família do clã de Gileade, filho de Maquir, neto de Manassés, que pertenciam aos clãs dos descendentes de José, foram falar com Moisés e com os líderes, os chefes das famílias israelitas, e disseram: quando o Senhor ordenou ao meu Senhor que por sorteio desse a terra como herança para os israelitas, ordenou que vocês dessem a herança de nosso irmão Zelofeade às suas filhas. Agora suponham que elas se casem com homens de outras tribos israelitas. Nesse caso a herança dela será tirada da herança dos nossos antepassados e acrescentada à herança da tribo com a qual se unirem pelo casamento. Quando chegar o ano do jubileu para os israelitas, a herança delas será acrescentada da tribo com a qual se unirem pelo casamento, e a propriedade delas será tirada da herança da tribo de nossos antepassados. Então, instruído pelo Senhor, Moisés deu esta ordem aos israelitas:
A tribo dos descendentes de José tem razão. É isto que o Senhor ordena quanto às filhas de Zelofeade. Elas poderão casar-se com quem lhes agradar, contanto que se casem dentro do clã da tribo de seu pai. Nenhuma herança em Israel poderá passar de uma tribo para outra, pois todos os israelitas manterão as terras das tribos que herdaram de seus antepassados. Toda filha que herdar terras em qualquer tribo israelita se casará com alguém do clã da tribo de seu pai, para que cada israelita possua a herança dos seus antepassados. Nenhuma herança poderá passar de uma tribo para outra, pois cada tribo israelita deverá manter as terras que herdou. As filhas de Zelofeade fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. As filhas de Zelofeade, Mahalat, Tirza, Ogla, Milca e Noa, casaram-se com seus primos paternos dentro dos clãs dos descendentes de Manassés, filho de José. E a herança delas permaneceu no clã e na tribo de seu pai. São esses os mandamentos e as ordenanças que o Senhor deu aos israelitas por intermédio de Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão do outro lado de Jericó.